Oi pessoal, eu vou dar continuidade aqui. Eu tive um probleminha de espaço aqui no meu celular, né? Mas estou dando continuidade ao vídeo. Então, a principal fonte de gordura trans, então, numa alimentação, ela se deve à alimentação industrializada, né? E se nós formos ver na história, né? Desde quando iniciou essa questão da gordura hidrogenada ou da margarina, né? Porque, como eu disse anteriormente, a margarina ela é o principal produto vendido como gordura vegetal hidrogenada, né? Considerando ele puro, né? Não como um aditivo em outros alimentos. Esse termo margarina, mais especificamente o termo óleo margarina, ele já existe desde 1860, mais ou menos, ou 1870, quando Napoleão III ele levantou um desafio com gratificação para alguém que pudesse produzir um substituinte para a manteiga, né? Porque a manteiga ela é originária do leite, né? Ela é um derivado do leite. E naquela época, principalmente, era um alimento muito caro, ainda hoje, né? Ele é um alimento com alto valor agregado. Então, ele precisava de um substituto para os soldados das suas tropas, né? E também para as pessoas de classe social mais baixa. E daí, um químico francês, ele apresentou uma solução, né? Que era uma mistura de óleos vegetais e de gorduras animais, de origem animal, né? Então essa mistura que tinha uma consistência sólida, pastosa, eles chamaram de óleo margarina. Mas ainda não tinha nada a ver com a hidrogenação de óleos vegetais. A hidrogenação de óleos vegetais, ela só é datada lá por 1910, mais ou menos, e surgiu com uma demanda de matéria-prima para produzir sabão. Então, não tinha nada a ver com alimentação. Mas, assim que foi desenvolvida a hidrogenação de óleos e obteve-se, né, essa consistência e essa característica de não estragar, né, diferente de uma manteiga que fica rançosa, a margarina não fica. Então, o óleo vegetal hidrogenado, ele começou a atender essas características que era interessante para a indústria alimentícia. Então, imediatamente a indústria alimentícia começou a trabalhar, né, como um produto alimentício, com as questões, os objetivos que eu já falei anteriormente no vídeo, né? E daí, em 1940, a Food and Drug Administration, que é o órgão que fiscaliza e não só fiscaliza, mas regulamenta, né, medicamentos e alimentos nos Estados Unidos, ele disse que considerou a margarina um alimento básico. A margarina, que daí já é a margarina que tem hoje, que é o óleo vegetal hidrogenado, certo? E daí, na época da Segunda Guerra, veio uma situação de que a matéria-prima que era utilizada para fazer manteiga era a mesma matéria-prima utilizada para fazer explosivos, né, que era glicerina. Então, eles proibiram a utilização dessa matéria-prima para fazer manteiga. Aquela matéria-prima, na época da Segunda Guerra, nos Estados Unidos, poderia ser utilizada única e exclusivamente para desenvolvimento dos explosivos. E por isso daí eles precisavam de um substituto para a manteiga e começou a propaganda de que a margarina fazia bem para o coração, enfim, uma série de situações que inclusive até hoje existem marcas de margarina que apresentam um coração, né, na sua logo. Então vendeu-se essa ideia de que a margarina era boa para o coração. E durante anos, e até hoje, na verdade, gente, entre os médicos, né, e pesquisadores nessa área, há uma controvérsia e discussão até hoje sobre as gorduras saturadas fazerem bem ou fazerem mal, se é bom se alimentar de gorduras ou não é, enfim. Mas, com relação à gordura trans,
A partir da década de 90 não houve mais dúvida, não há controvérsia. E isso vem causando e vem alterando, né, a legislação de uma série de países, e tanto que nos últimos anos foi e é obrigatório, vocês já devem ter percebido nos rótulos, né, ele precisa apresentar a informação de que se há ou não gordura trans, e é muito importante isso, se ater a isto, porque no rótulo apresenta gordura trans 0%. Isso não significa que não tem gordura trans, tá? A gordura trans ali, ela pode ser 0,4%, 0,3%, enfim. Mas utilizando as regras de arredondamento, e como a legislação não exige o número de casas decimais, né? Então eles dizem que é 0%. Então 0% não significa não ter gordura trans. De que forma saber se tem gordura trans e garantir? Leia o rótulo nos ingredientes. Se fala que tem gordura vegetal hidrogenada, a chance de ter gordura trans, gente, é praticamente 100%, tá bom? Então, tem gordura vegetal hidrogenado, tem gordura trans. Enfim, e daí agora a legislação vem mudando, e no final de dezembro do ano passado, né, como uma série, alguns países já proibiram a gordura trans e a gordura, na verdade, a gordura vegetal hidrogenada adicionada nos produtos alimentícios, né, industrializados. Em dezembro do ano passado, a Anvisa reelaborou, né, e decretou que a partir de 2021 será permitido o máximo de 2% de gordura trans nos alimentos, e a partir de 2023 não poderá estar presente a gordura vegetal hidrogenada nos alimentos, tá? Dentre as consequências para o organismo são diversas, né? Uma delas está associada com o colesterol, né? O colesterol que nós chamamos de bom e de ruim, que é o HDL de alta densidade, né? Uma lipoproteína de alta densidade, e o LDL de baixa densidade, né? O LDL é considerado o colesterol ruim e o HDL é o colesterol bom. O colesterol bom é aquele que carrega o colesterol até o fígado, aonde ele será metabolizado. O colesterol ruim é aquele que fica nas veias e artérias e geram uma série de consequências, né? Doenças cardíacas, enfim, atuam também, interferem na vasodilatação. O uso e o consumo de gordura trans está diretamente relacionado com a diabetes, né? Diabetes do tipo 2, que também é uma doença que é consequência dos maus hábitos alimentares, né? Maus hábitos de vida, mas principalmente alimentares. Enfim, então, com tudo isso, né? Eu venho trazer para vocês e convidá-los, junto com o trabalho que vocês fizeram há umas semanas, né? Que a ideia era vocês começarem a olhar para aquilo que vocês estão comendo, e agora é um convite para reforçar isso, tá bom? Em breve eu estarei dando as próximas orientações, né, para vocês sobre a disciplina.